Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar sequência aí às nossas conversas a respeito do diretor Tim Burton. Nós estamos conversando a respeito de toda a sua filmografia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ed Wood, de 1994. Tentar conversar, na verdade, né, com esse barulho de rua e de carros passando, mas vamos ter fé que a gente consegue. Então, iniciando aqui, Ed Wood, 1994. O Ed Wood, talvez junto com o Pee-wee, nessa primeira fase da carreira do Tim Burton, seja os seus filmes menos conhecidos, seus trabalhos menos conhecidos pelo grande público. É óbvio que o fã de cinema, o cinéfilo, o fã do próprio Tim Burton vai conhecer, mas eu estou falando do grande público de modo geral. Até então, o Tim Burton só havia feito grandes blockbusters, com exceção de Pee-wee. Pee-wee era mais um filme direcionado para crianças, né? Podemos dizer assim. E agora, Ed Wood, como vocês podem ver aqui pela classificação que a locadora deu, foi tratado como um filme de arte. Na verdade, ele é um filme de arte. E existe duas razões para ele não ser tão popular com o grande público. Dois fatores limitadores, eu diria. O primeiro fator é o fato dele ser um filme em preto e branco. Então isso já afasta grande parte do público. E o segundo fator é ele ser um filme que vai falar a respeito dos bastidores de Hollywood. É um filme que vai falar a respeito da Hollywood clássica. Então, não são todas as pessoas que vão ter interesse em assistir um filme com esse tema. Mas, em contrapartida, nós temos aqui grandes atores. Temos aqui, como vocês podem ver na capa, ó, estrelando Johnny Depp, ótimo nesse papel, interpretando o cineasta Ed Wood. Temos aqui a Sarah Jessica Parker, nossa eterna irmã Sarah de Abracadabra. Aqui embaixo, Bill Murray, Sarah Jessica e o maravilhoso, incrível Martin Landau. Martin Landau, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 94 por esse filme. Vocês podem ver aqui, ó, vencedor de 2 Oscars. Melhor ator coadjuvante para Martin Landau e melhor maquiagem. Então, esse filme ele é limitado nesse sentido. Não são todas as pessoas que vão ter interesse em assistir um filme a respeito dos bastidores de Hollywood. Mas para quem se interessa pelo tema, nossa, é um pratão. É um filme fantástico, um filme excelente. E aqui vocês podem reparar também, vou mostrar um pouquinho a edição, quando um diretor atinge um certo patamar em sua carreira, como Tim Burton atingiu aqui, reparem bem os dizeres aqui de cima. Um filme de Tim Burton. O que isso significa? Significa que ele é um diretor com uma marca muito forte. Não importa o que ele faça, se é um filme do Tim Burton, é um filme digno de você assistir. E o mais engraçado de tudo isso é isso estar acontecendo na casa da Disney. Esse filme é um filme da Touchstone Home Video. E como eu já contei aí nos vídeos anteriores, o Tim Burton nos anos 80 foi escorraçado da Disney. Disney disse que a proposta do Tim Burton, a estética do Tim Burton não casava com a proposta Disney e o dispensou. E, no entanto, no ano anterior, em 1993, ele foi convidado a retornar para poder fazer O Estranho Mundo de Jack. Não ele, né? Essa direção foi uma direção do Henry Selick, mas fazer a produção, ajudar com a história, né? Com a criação, com a parte criativa. E dessa reunião de O Estranho Mundo de Jack, foi acertado que o Tim Burton faria Ed Wood. A princípio, que ele faria também a produção, mas depois que ele leu o livro biográfico a respeito da vida do cineasta Ed Wood e depois que ele viu o que os roteiristas estavam preparando, ele decidiu dirigir esse filme na Disney. Esse filme é muito gostoso, é um filme extraordinário para quem gosta de cinema, para quem gosta de bastidor, para quem gosta daquelas minúcias
de como foi feito os filmes. É um filme fantástico, uma pena que pouco conhecido. Vou mostrar um pouquinho a edição, depois a gente conversa também a respeito da história. E depois vocês me falem aí se vocês conhecem esse filme, vocês conhecem esse trabalho do Ed Wood. Como vocês estão vendo, não é o vídeo, não é a câmera. A capa também é em preto e branco, com alguns aramescos rosa. Isso aqui é rosa. E esse detalhe aqui, como que chama isso, gente? Uma echarpe? Eu acho que é uma echarpe, né? Que faz muito sentido na história também é cor-de-rosa. Depois eu vou contar para vocês. Então vou mostrar aqui a edição da Abril Video, Touchstone Home Video, uma divisão da Disney. Johnny Depp aqui, Abril Video, classificado como comédia. É uma comédia, mas não uma comédia tradicional. Nossa, você vai gargalhar assim. Mas é uma comédia, digamos que diferente. Aqui o Johnny Depp, aqui os dizeres, né? Estrelando o Johnny Depp de Edward Mãos de Tesoura, Martin Landau de Crimes e Pecados, Sarah Jessica Parker de Abracadabra, Patrícia Arquette de Amor a Queima-Roupa, Jeffrey Jones de A Caçada ao Outubro Vermelho, Bill Murray de Os Caça-Fantasmas, Nosso Querido Bob. Aí vem direção de Tim Burton, Batman, Batman o Retorno, Edward Mãos de Tesoura, Os Fantasmas Contra-Atacam, os fantasmas se divertem, na verdade, O Estranho Mundo de Jack, não é uma direção dele, é uma direção do Henry Selick, que fique bem claro, mas está aqui, né, para engrandecer o currículo, e Um Gaiato no Navio, que também não é uma direção dele, é uma produção dele. Vamos deixar isso bem claro. Fitinha verde, Ed Wood, Touchstone Home Video, legendado. Aliás, depois eu queria que vocês me dissessem se na edição em DVD, se esse filme saiu dublado. Eu tenho ele aqui em VHS e tenho também a edição em Blu-ray. Eu tinha ele em DVD, mas acontece que me roubaram. E eu quero dizer até aqui como um recado, que quando as pessoas me pedirem filmes emprestados, que forem me roubar, me pedirem emprestados com a intenção de me roubar, me avisem já de antemão, olha, eu vou te roubar, porque aí o que que acontece? Eu já compro outro, porque existem certos filmes que eu não posso ficar sem, entende? Então, quando forem me roubar, me avisa que eu já compro outro para eu não passar nervoso, nem nenhum estresse. Só me avisem. E o mais triste de tudo isso é que as pessoas que roubam, que vêm com essa intenção, não têm a menor noção dos filmes que estão levando, não têm noção da importância, não conhecem, não têm interesse a respeito de nada. E o triste é isso, né? Elas levam seus filmes, depois esses filmes tornam-se difíceis para achar. Eu estou me referindo a isso porque eu tinha a edição em DVD e agora não tenho mais. As pessoas te roubam e depois ainda dão uma de desentendidas. Ai, mas você não me deu. Ai, achei que você tinha me dado. Ai, mas você vai querer isso de volta. Então, assim, é só para que fique um recado. For me roubar, já me avisa que eu já compro outro. Aí depois, se porventura alguém tiver o Ed Wood em DVD, me digam se ele tem dublagem ou não, porque o Blu-ray também não tem dublagem. O Blu-ray, ele é legendado. Aí nós temos uma crítica aqui, ultrajantemente divertido. O Depp está magnífico, está mesmo, está fantástico. Aqui, Ed Wood, disquinho azul. Olha como essa rua é complicada, gente, fica até difícil conversar, né? Então agora eu vou contar também para vocês um pouquinho a respeito da história. Ed Wood, cineasta de Hollywood, um aspirante, a história começa ele no início, ele em Hollywood, mas ele um aspirante a cineasta. Ele começa num primeiro momento num teatro. Roteirista de teatro, ele está com uma peça de teatro em cartaz e a peça, sim, é um tremendo fracasso. A crítica acaba com tudo, diz que é péssima, que é um horror, que é um terror, mas ele sempre com muita vontade de realizar,
Eu acho engraçado e acho bonito isso, a convicção. O filme, a peça de teatro que seja, pode ser muito ruim, mas a convicção e a vontade que ele tem de fazer isso acontecer é muito legal, muito interessante da gente acompanhar todo o empenho que ele tem. E aí ele vê que essa coisa de teatro para ele não vai dar certo, ele decide migrar para o mundo do cinema. E nessa época os estúdios de cinema pipocavam em todas as esquinas, igual a igreja hoje, né? Todas as esquinas tinham produtoras de cinema C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, né? De tão ruins que eram. E ele vai até uma desses estúdios de cinema e diz: Olha, eu sou um diretor, eu escrevo, eu faço de tudo, vocês precisam me contratar, eu quero muito trabalhar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E nessa época, o cinema ele era feito em escala imensa, meramente para ganhar dinheiro, um formato que não se interessava o que era passado, não interessava o teor, desde que desse dinheiro. E, inclusive, eles criavam primeiro os posters antes mesmo de gravar o filme, antes mesmo de ter o filme. Então ele vai num desses estúdios, se apresenta e o cara lá, o dono do estúdio, disse que vai fazer um filme a respeito que tenha saias, meninas de saia. Ele tem até um cartaz que a menina está meio que levantando a saia. Ele fala: pode deixar que eu vou fazer um roteiro que vai ser maravilhoso, o filme vai ser fantástico e tal. E ele escreve um roteiro, esse filme, primeiro filme dele, na realidade se chama Glenn ou Glenda, um roteiro bastante estranho, um roteiro bastante esquisito. O Ed Wood, ele tinha uma peculiaridade, ele gostava de se vestir de mulher. E isso não tem, pelo que dá para entender na história, pelo que fica claro com o teor da história, isso não tem nada a ver com o fato dele ser homossexual. Ele era casado, ele teve, se eu não me engano, 3 mulheres. Ele não era gay, mas ele gostava de se vestir. É dada uma explicação que a mãe dele sempre quis ter uma filha mulher. E desde criança ele se veste com os trajes da mãe dele e depois, quando ele se torna adulto, ele continua se vestindo, né? E ele escreve um texto, um primeiro roteiro, no qual ele vai se vestir de mulher, vai se travestir de mulher, e a história vai ficar meio que entre um homem, mais ou menos baseada na vida dele, um homem que é casado, que tem sua família, que tem sua vida, mas que gosta de se vestir de mulher. Ele dá esse roteiro para a mulher dele ler. A mulher dele é a primeira mulher, né, interpretada pela Sarah Jessica Parker. Quando ela lê aquilo, ela fica horrorizada. Ela tem vontade de abandoná-lo ali mesmo. E ela começa a entender por que, que os suéteres dela estão desaparecendo, por que, que as echarpes dela estão desaparecendo, por que, que os penhoares dela estão desaparecendo. É até por isso essa imagem aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é um suéter, se isso daqui é uma echarpe, enfim, mas vocês entenderam a ideia, a intenção. É importante isso aqui no filme, por isso isso aqui está em cor de rosa, está colorido. E aí ele faz um filme, ele participava dos filmes também como ator, ele escrevia, ele atuava, ele fazia tudo. E participou como ator, e quando ele vai entregar o rolo de filmagem pro cara do estúdio, o cara fica horrorizado, o cara põe ele do estúdio para fora, fala que isso é uma porcaria, que ele nunca tinha visto uma coisa tão ruim, que ele havia pedido que aparecesse saias, que aparecesse bunda, né, um produto que vendesse, que tivesse bunda, e ele entrega isso, um filme horroroso, o Glenn ou Glenda, um filme péssimo, assim. Então, desde o início, Ed Wood já vem com essa com essa veia de que é um diretor terrível, um diretor tenebroso. Mas ele não se deixa abater. Ele continua fazendo os trabalhos dele, né? Sempre sem dinheiro, sempre com muita dificuldade, sempre sem nenhum recurso. E a maneira que ele gravava seus filmes também é muito engraçada, porque aconteciam erros grotescos na filmagem e o pessoal, né, da técnica falava: você quer uma segunda tomada, quer uma segunda filmagem? Não, já tá bom. Com erros assim terríveis. E ele pegava e falava algo do tipo: é realismo.
Eu gosto de realismo, é realidade. E seus filmes também tinham montagens assim completamente estapafúrdias. Ele colava uma imagem na outra, um filme no outro, uma coisa na outra que depois não fazia o menor sentido. Sabe, fazia coisas completamente inconcebíveis, coisas grotescas. É muito engraçado de acompanhar. E também é engraçado a gente ver o grupo, as pessoas com as quais ele se associou, um grupo imenso de desajustados. Então, é ele, como diretor, como ator, como roteirista, a mulher dele, obviamente, né, também como atriz, isso até onde ela pôde aguentar com as suas excentricidades, e depois ele vai se associando a pessoas para fazer parte dessa trupe dele. Então, a primeira pessoa que ele se associa, e é o mais legal de tudo no filme, é o personagem do Martin Landau, que é o ator Bela Lugosi. Bela Lugosi, gente, é um ator que interpretou Drácula nos anos dourados de Hollywood, né? Uns anos de glória. Era um ator bastante querido, um ator que fazia Shakespeare, um ator que fez vários filmes de terror, filmes de monstros. Só que hoje, nesse momento que ele encontra o Ed Wood, ele está totalmente decadente. Ele não tem dinheiro, ele está arruinado, ele não tem trabalho, ele não tem nada guardado. Ele é viciado em morfina, em remédios para que aplaquem a dor. Ele está completamente, faz alguns bicos, né? Tanto é que a primeira vez que o Ed o encontra, ele está dentro de um caixão, fazendo testes de caixão. E o Ed fala, não, você é Bela Lugosi, eu quero fazer um filme. Ele nem tinha filme nenhum planejado. E eu sou um cineasta, Ed Wood, eu fiz um filme, tal, tal, tal. E o Bela Lugosi precisa trabalhar, né? Não, eu aceito, a gente vai fazer um filme. E o Ed começa a bater nos estúdios, dizendo que ele vai fazer um próximo filme, que vai ser um filme grandioso, vai ser um filme maravilhoso. E os estúdios falam, o quê? Você fez aquela porcaria do Glenn ou Glenda e você tem coragem de vir aqui? Fala, não, mas dessa vez eu tenho um trunfo. Dessa vez eu tenho Bela Lugosi. E as pessoas, né, os donos do estúdio, ficam horrorizados, falam, nossa, mas Bela Lugosi, ele ainda tá vivo? Ele fala, tá, a gente vai fazer um filme, vai ser maravilhoso e tal, tal, tal. E ele vai com essa proposta de estúdio em estúdio, e ele vai se relacionando, vai se envolvendo com pessoas que também vão comprando essa ideia e vão fazendo uma espécie de trupe. Então, um dia ele vai assistir uma coisa de luta livre, e ele vê um cara, um brutamonte chamado Thor Johnson, um lutador de luta livre, e ele vê aquilo e ele fala, nossa, esse cara vai dar um mega monstro nos meus filmes, e vai lá no final da luta e fala, olha, você não quer participar de um filme, tal, 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 assim, assado. E engraçado também a habilidade dele de convencer, de convencimento. Aí esse lutador pega e fala, não, eu aceito, eu quero sim, que dia que a gente começa? É tipo, ele não tem dinheiro nenhum, ele não tem estúdio, ele não tem história, ele não tem recurso, ele não tem nada. Aí ele se associa também a um homem que faz um charlatão, faz adivinhações, faz previsões, fajutas e também tem essa habilidade de convencimento. Então ele passa em festas da alta sociedade, em lugares para convencer as pessoas a darem dinheiro para que ele consiga financiar esse filme. E aí essas pessoas que vão dar dinheiro, por sua vez, falam: olha, eu vou dar o dinheiro aqui para você, mas acontece que você tem que pôr o meu filho no filme. Só que o filho do cara, na verdade, ele não é ator, ele não tem nenhuma habilidade de teatro, nem de cinema, nem de nada, mas como ele precisa e ele quer realizar o filme, ele fala: não, eu aceito, eu vou fazer sim, tá combinado. Então, as pessoas que vão se associando aos filmes, gente, são assim impagáveis. Tem um homem também que participa que é um homem gay. Esse homem gay, ele tem o sonho, ele diz que vai fazer a cirurgia para virar mulher. Tem também uma mulher chamada Vampira que fazia apresentação na TV, aqueles sketches de filme de terror, aquelas apresentações que vêm antes do filme de terror, mais ou menos o que a Elvira fazia. E o Ed é apaixonado por essa moça. E ele liga para ela, venha participar do meu filme e tal. Até que um dia essa moça é demitida da televisão e aceita
participar também. Então, gente, é uma série de personagens hilários juntos com o Ed Wood, que é louquíssimo, pirado, fazendo filmes. Filmes esses que são, assim, uma pérola, aquela coisa tão ruim que é bom. E esses filmes do Ed Wood, gente, eu andei dando uma olhada na Vídeo Pérola, esses sites aí de vendas de DVDs em pré-venda. Tem um DVD muito interessante dele em pré-venda, que são 3 filmes do Ed Wood, seus 3 principais filmes. Inclusive esse Glen ou Glenda, A Noiva do Monstro, um outro filme também dele, Plano 9, que foi bem famoso. Todos eles estrelados com... dirigidos pelo Ed Wood. O box se chama Ed Wood, parece. E ele está em pré-venda. Achei bem interessante para quem se interessa pelo Ed Wood, né, pela filmografia dele, também pelo Bela Lugosi. Foram os últimos filmes do ator Bela Lugosi. Inclusive o Bela Lugosi, com esse vício em remédios, em morfina, várias vezes ele teve de se internar e o Ed Wood pagou o tratamento dele com esses filmes, com essas coisas que ele conseguia desses rendimentos desse filme, que eram ineficazes, eram irrisórios, mas ele pagava o tratamento do Bela Lugosi. E é muito engraçado, gente, é muito legal. Num dado momento o Bela Lugosi vai falecer e Ed Wood vai levar a proposta de fazer um filme para uma igreja evangélica. Essa igreja evangélica vai dar o dinheiro para que ele faça o filme, mas na verdade a trupe inteira tem que se batizar, tem que fazer coisas assim impagáveis. E o cara da igreja vai falar assim, mas quem que vai estrelar esse filme? Ele vai falar, ué, Bela Lugosi. Vai falar, mas ué, Bela Lugosi não morreu esses dias? Ele fala, não, ele morreu, mas acontece que eu tenho um frame dele aqui, guardado, vai ser a última participação dele, vai ser incrível. É um frame desse tamaninho, gente, uma cena de, acho que nem 1 minuto. Aí o que que ele faz? Ele contrata um sósia, que também vai se tornar membro da trupe, um cara que tem, acho que só a cabeça, a testa parecida, e ele vai falar, você vai ser o Bela Lugosi, vai ser o sósia do Bela Lugosi nesse filme. E fala, mas como? Eu não sou parecido com ele. Fala, não, é que você vai colocar uma capa na frente do nariz o tempo inteiro. Uma capa na frente do rosto. Ninguém vai te ver. Eu vou usar esse frame que eu tenho do Bela Lugosi aqui e vai dar tudo certo. As pessoas vão comprar. E vocês acreditem que ele fez esse filme? Então, assim, é muito engraçado. É hilário você acompanhar as desventuras de Ed Wood para poder fazer seus filmes. E aí depois, com o passar dos anos, né, na época ele foi massacrado, foi execrado, tido como o pior diretor de Hollywood. Depois, com o tempo, com o passar dos anos, né, ele foi ganhando um status de cult. Hoje as pessoas gostam, hoje as pessoas acompanham, tanto é que está saindo esse box que eu acabei de mencionar. É um box bastante interessante. E o tempo fez jus, né? O que eu acho mais engraçado, o que eu acho mais curioso aqui é, como eu já falei anteriormente, é a persistência. É a vontade de realizar um trabalho, a convicção que você tem por aquele trabalho. E todas as pessoas que estavam ali envolvidas, embora estivessem vendo que o filme estava saindo uma porcaria, estavam ali com ele. Era uma coisa de grupo, uma coisa de pertencimento, muito legal, uma coisa que a gente poucas vezes vê hoje em dia. E o filme é muito bacana, assim, é engraçado, é divertido. Para quem gosta de cinema, é incrível. É bem diferente de tudo que o Tim Burton já havia feito até então. Tim Burton só havia feito blockbusters e aqui ele pela primeira vez faz um filme de arte com bastante êxito, tanto é que, como eu já falei também, vencedor de 2 Oscars. E aqui eu quero ressaltar que performance incrível do Johnny Depp. Ele tá fantástico. Ele se vestindo de mulher nas cenas em que ele tem de se travestir é muito engraçado. E outra coisa, né? Não à toa que ele ganhou Martin Landau como Bela Lugosi. Gente, é impagável. Esse filme é fantástico, é ótimo, eu adoro esse filme. Eu fico até dividido entre qual é o meu filme predileto do Tim Burton, se é Edward Mãos de Tesoura.
Edward entra mais na coisa, no terreno da afetividade, no terreno do coração. Hoje, com um pensamento de adulto e senso crítico e, né, já mais velho, né, eu tenho para mim que Ed Wood, na minha opinião, é o melhor filme do Tim Burton. Eu gosto muitíssimo, eu adoro, sempre que eu posso eu revejo. E é um filme, eu diria até injustiçado, as pessoas não conhecem, o grande público talvez não tenha tanto interesse nesse filme, mas é muito bacana. O Tim Burton aqui faz um recorte muito legal dessa personalidade que foi o Ed Wood. Não só do Ed Wood, todas essas pessoas que eu mencionei, o cara charlatão, o lutador, Bela Lugosi, a esposa dele, depois, mais pra frente, ele vai arrumar uma outra esposa que vai entender, diferente da Sarah Jessica Parker, que acha assim uma coisa abominável, essa coisa dele se travestir. Essa outra esposa vai entender, vai aceitar esse fato. E, inclusive, diz que durante muitos anos, na própria Hollywood, ele saiu na rua vestido de mulher. Assim, é uma coisa engraçada, é uma coisa louca. Então, muito legal, gente. Deem uma chance para Ed Wood, assistam. Ele lançou nos três formatos, né? VHS, DVD que eu não tenho, Blu-ray. Ele tá também no streaming aí da Disney, então o acesso ele é bem fácil. Então vocês assistam e vocês me digam se vocês gostam do Ed Wood, se vocês gostam do Johnny Depp interpretando esse papel. Me contem aí, muito bacana.